Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Hoje a gente conta a segunda parte da história da Solange. Então, se você não escutou a parte 1, volta lá, porque não vai fazer sentido se você vier aqui escutar sem saber o que aconteceu. Eu vou dar um breve resumo e a gente vai entrar direto depois na segunda parte, tá? Mas então, Eu conto ou você conta? Eu contei pra vocês a história da Solange, dei um pouco de embasamento sobre a infância dela, sobre o relacionamento dela tanto com o pai quanto com a mãe, que era um relacionamento de abuso até físico, né? A mãe dela tinha algumas questões ali. E aí, quando ela fica de saco cheio, ali com seus 20 anos, ela resolve sair de casa, ela encontra algumas brigas com o pai e com a mãe por conta disso, mas no final ela acaba até indo morar numa casa que é na mesma rua da mãe. E um dos pontos que a gente trouxe aqui também era sobre a intolerância religiosa da mãe dela, por ser uma pessoa fervorosa do catolicismo e achar que a religião dela era certa enquanto todo mundo estava errado. Isso era só mais uma das coisas que faziam que a Solange não concordasse com as atitudes, pensamentos e comportamentos da mãe dela. Mas agora, ela e o filho dela pelo menos teria um outro lugar para morar e aí ela conseguiria desenvolver o resto da vida dela, que estava começando a andar. Só que aí, quando ela se mudou para essa casa, que não era pensão, que não era república, mas tinha ali mais umas casas perto, né, no quintal, a Solange descobriu que ela tinha 2 vizinhas piores que a mãe dela, porque são pessoas bisbilhoteiras, enxeridas, intrometidas e sem noção, além de serem completamente intolerantes também religiosamente, porque a Solange tinha um pôster católico de uma figura de uma santa, e aí elas, entre essas coisas, né, essas vizinhas falaram que Solange teria que seguir a religião delas, e na igreja delas, que era da igreja evangélica de uma certa diretriz. Depois da Solange levar 2 amigos em casa, as vizinhas tocaram na porta dela e falaram como ela tinha que se vestir, como ela tinha que se portar, que horas que ela tinha que chegar em casa, porque ela era mulher. E para mim o ápice era que até se a Solange estivesse transando com um homem, ela não podia sentir prazer, que ela tinha que orar na hora que o marido estivesse tendo um orgasmo e só, né, orar para tudo acontecer ali, porque mulher é apenas um órgão reprodutor para o homem. Oi? Basicamente, foram essas palavras aí que foram oferecidas ali enquanto a Solange estava na porta da casa nova dela. Ela fechou a porta, né? Não, muito obrigado. Só fez um sorrisinho ali amarelo e continuou a vida dela. E na parte que eu parei, era uma parte em que a Solange tinha chamado novamente 2 amigos para irem à casa dela à noite. Então vamos ver o que aconteceu a partir desse momento. Quando a Solange contou para as pessoas ali o que as vizinhas tinham feito, ela até escutava comentários do tipo: Mas você sabia que as vizinhas eram encrenqueiras e mesmo assim você fazia coisas que sabiam que elas iam implicar? a verdade é simples. Se tem uma coisa que uma relação abusiva ensinou ela, é que quem quer te fazer mal não tá reagindo ao que você faz, tá buscando te deixar vulnerável. Pessoas abusivas, na visão da Solange, elas querem o isolamento, a fragilidade, a ausência de apoio. Elas querem que a outra pessoa se renda, sabe? Seja fácil de controlar. E não é sobre comportamento, é sobre território. Então ela não ia parar de chamar os amigos dela para irem à noite na casa dela. Ela continuou vivendo, gente, da mesma maneira. Ela não mudou nada. E ela nem deveria, porque ela não estava fazendo nada de errado. E olha que curioso esse detalhe. Na época, essas 2 vizinhas, elas tinham ali 31 e 42 anos, né, respectivamente. E a Solange tinha 20. Era 10 anos mais nova do que uma e 20 do que a outra. A Solange era mãe solo e morava sozinha. Então, existe um padrão aí, né, ao ver dela. Pessoas covardes e abusivas que costumam escolher alvos que consideram mais fáceis, mais frágeis, menos protegidos. E talvez por ela não ter essa presença masculina, essas vizinhas acharam aí que elas iam deitar e rolar em cima da Solange.
O que elas não sabiam é que a Solange estava no auge da disposição dela, de tudo, para delimitar espaço, limites, e ela já tinha aprendido desde cedo que ceder não traz paz, só vai adiar o ataque. Voltando aqui, então, depois de vocês saberem um pouco mais dessa informação. Essa noite que a Solange chamou os amigos de novo, as duas vizinhas surtaram. Elas começaram a fazer um enorme barraco na porta da Solange. E na hora, a Solange, sério gente, ela não estava nem entendendo o que é que estava acontecendo. Não tinha uma lógica, não era uma resposta a alguma coisa específica que a Solange estava fazendo. Essas mulheres que eu acabei de falar para vocês entenderem um pouco melhor delas, né? A que tinha 30 anos, a mais nova, era uma moça solteira, formada, estava se formando também numa outra faculdade, que eu vou colocar aqui, de direito. Andava para cima e para baixo, achando que ela era lei, que ela podia fazer tudo. Além disso, ela também era noiva de um cara da igreja. Agora, a mais velha, a de 42 anos, ela trabalhava com estética, tinha uma filha pequena ali de uns 3 anos e era casada com um cara péssimo. Mas assim, o cara que agredia ela fisicamente, o cara era um alcoolista, vivia arrumando confusão. E até então, a Solange ainda não conhecia direito a fama dele no bairro. Mas depois ela veio a descobrir que era das piores. Era daqueles caras que tinha que estar na cadeia, sabe, gente? De verdade, de tantas coisas horríveis que ele fazia. Os três, as duas vizinhas e o marido da vizinha, no dia que a Solange levou os amigos de novo e eles fizeram esse barraco, o marido da vizinha estava totalmente alcoolizado. A Solange desconfia que talvez até sobre outras influências aí, se é que vocês me entendem. E eles começaram a gritar do lado de fora da porta da Solange. Eles batiam na porta com muita força também. Eles ameaçavam, gritavam e começaram a falar que a Solange estava fazendo orgias e se drogando dentro da casa. Agora você imagina a reação. Você é uma pessoa que você vai tomar uma cerveja na casa da sua amiga e do nada você tá lá de boa, vendo ali um Tiny Desk do João Gomes no YouTube e do nada a vizinha começa a esmurrar a sua porta, gritando que você tá fazendo orgia, que você tá se drogando, que você tá fazendo coisa errada. Olha que coisa! Os amigos da Solange ficaram horrorizados. E aí, ela ligou para a única pessoa que poderia dar talvez algum amparo para ela naquele momento e uma pessoa que adoraria comprar uma briga religiosa. A mãe dela. Vocês acreditam que essas vizinhas, essas demônias, chamaram um amigo delas, que aparentemente era da polícia. Ele veio, entrou na casa da Solange. Obviamente, não encontrou bulhufas, não tinha nada além de cerveja. Ninguém estava usando droga. E assim, né, gente? Fala a verdade. Mesmo se tivesse, o que ela tem a ver com isso? Então ele entrou, olha só, invadiu a privacidade da Solange. Ela era uma menina nova, né? Deixou, ele deu uma olhada lá, viu que não tinha nada, mas mesmo assim foi feita essa ocorrência. A primeira. A mãe da Solange comprou briga com as vizinhas, sim, porque afinal, né, religião era o ponto fraco dela. A Solange também foi reparando que quando ela estava com uma outra mulher, as vizinhas não se cresciam tanto, não ficavam tão agressivas, né? Quando era assim, 2 contra 2, elas ficavam mais na delas. Não ficavam... Porque elas vinham, gente, com aquela postura de querer sair na mão, de querer brigar, de querer empurrar, sabe? Não era só aquele barraco de gritaria. Era uma coisa que beirava o físico também. E quando a mãe da Solange estava lá, elas ficavam mais pianinho. Elas procuravam ficar mais distantes, mais seguras. Hipócritas, né? A Musa quer contar pra gente sobre o marido de uma das vizinhas. Esse cara péssimo tinha vários processos, BOs nas costas, queixas. Ele
Era um cara violento, essas queixas eram por isso também. E no meio de uma das brigas com as vizinhas, a mãe da Solange apontou. O que você tá falando aí? Você tem um marido alcoolista, violento, que é problemático. E sabe qual foi a resposta da mulher? Não foi negar, não. Ela apenas disse: O meu marido é um homem doente. A sua filha é uma mulher promíscua e safada. ai, ai, ai. Reproduzindo assim uma expressão crua, né? De um sistema que tolera a violência masculina e pune a autonomia feminina. Ai, gente, não dá pra não ficar pistola. Não é que a relação também de mãe e filha agora estavam, ai, minha mãe virou minha protetora, né? Porque mexeram com meu filho, ela tá aqui. Não, não foi. Foi uma situação circunstancial. Porque a Solange acha que aquilo colocava a mãe dela como uma guerreira das suas crenças, né? Enquanto também sustentava uma narrativa de tipo, Viu o que aconteceu por você não me obedecer, Solange? pelo menos era assim que a Solange se sentia. O pai da moça era a pessoa que tinha alugado a casa, lembram? Tava no nome dele. E vira e mexe ele conversava com a mãe da Solange para esse controle aí, né? E não demorou muito para ele ficar sabendo da situação que estava acontecendo com as vizinhas. A Solange, gente, ela não se conforma, porque o pai dela, ele tinha capital social, influência, contatos, um poder simbólico, mas ele continuava se mantendo no básico esperado, que é oferecer um mínimo, né, indispensável para não ser completamente omisso. Então, o pai da Solange oferecia, às vezes, a casa dele para Solange dormir com o filho. Caso fosse um dia que as vizinhas estivessem gritando, berrando, causando na porta, ele oferecia esse lugar para ela poder ir lá, descansar, sair um pouco daquela loucura, daquela gritaria. Uma outra coisa que ele também ofereceu foi uma consulta com um advogado para ver se precisaria entrar com alguma medida, né? E num primeiro momento, a Solange disse que não. Ela tentou conversar com a proprietária do terreno, das casas, tentou resolver, ela não estava mais se sentindo segura. Lembrem-se, ela tinha um filho pequeno também nessa situação e ela morava sozinha lá, com essas duas mulheres desequilibradas e com esse marido de uma delas que era violento e, enfim, gente, era péssimo. E aí vocês acham que a Solange, então, começou a ficar mais na casa do pai, ou começou, sei lá, trocar a música por uma música gospel, ou começou, sei lá, a fechar a cortina, receber menos gente em casa? Vocês acham que ela começou a tocar a banda igual a das vizinhas? Não, mas nada disso. Sabe o que a Solange começou a fazer? A levar cada vez mais amigos na casa dela durante a semana. E ela fazia isso, gente, era quase um... Não quero usar essa palavra aqui, né? Mas tipo um safari, que ela levava os amigos lá para testemunhar o absurdo que acontecia. Porque era muito fácil. Era só ela levar alguém na casa dela que as vizinhas começavam com os barracos. Para vocês terem ideia, teve uma vez que a Solange abriu uma lata de cerveja na sala dela. Tipo, 9 da noite. Assim, trup, sabe o barulhinho da lata? Trup. Assim que ela fez isso, a vizinha brotou na porta, gritando e falando que ia ligar então para a proprietária. Porque a Solange não podia beber, a Solange não podia receber ninguém na casa dela. Era um contrato de locação normal, não tinha entrelinhas, não tinha se podia ou não levar alguém lá. Era uma casa normal, não era pensão, não era nada disso. Só quem podia beber naquele terreno era quem? Era marido de uma daquelas pentelhas, né? Essas mulheres, elas tinham quase que uma obsessão na liberdade da nossa musa. Na liberdade e também na sexualidade. Elas viviam falando para Deus e para o mundo que a nossa musa promovia orgias em casa. Ela dizia que Solange era a capitã da suruba, entendeu? E aí tudo acontecia ali naquela casa dela. O interesse parecia que era isolar a Solange, sabe? Era do interesse dela deixar a Solange mais vulnerável. Mas ela não aceitava. Ela não ia viver a vida dela ditada por regras de pessoas intolerantes e abusivas.
pelo menos a Solange achava que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E que, continuando a viver a vida dela dessa forma, ela, em algum momento, teria paz, que as vizinhas desistiriam. Por isso que ela continuou meio que afrontando entre aspas, porque ela estava fazendo a vida dela, né? Tava vivendo a vida dela normal. Só que aí, depois do segundo BO que as vizinhas fizeram contra ela se tocou que era melhor ela ter paz mesmo. Então a Solange foi conversar com o pai e disse: Tô pronta pra me mudar. A musa procurou casa, voltou para todo aquele negócio de ter que procurar, né, de novo um lugar. Já tinha feito 2 mudanças em pouco tempo. E ela meio que aceitou que ela teria que mudar de lá. Porque como é, gente? Nesse caso, vocês teriam mudado? O que vocês fariam? Como é que você vai conviver assim? A sua casa é para ser o lugar que você tem paz, né? Pelo menos para mim. É o porto seguro, é onde eu chego, eu não quero falar com ninguém, eu não quero fazer nada, eu quero sentar, ver uma TV, escutar uma música, cozinhar, fazer as coisas que eu gosto, né? Ficar com a lua. No caso da nossa musa, ficar com o filho, estudar. Mas era sempre um barraco. Ela não podia respirar, que as vizinhas pareciam que estavam ali na janela dela, esperando a qualquer movimento. Então, era melhor que ela não se complicasse, porque estava escalando essas coisas, né? A polícia estava sendo envolvida já. Não estava legal. E com esse marido violento, era até perigoso para ela. A Solange lembra de uma situação, de um dia específico, que ela foi dormir na casa do pai, porque ela não queria nenhuma treta com as vizinhas. Ela até levou, claro, o filho dela. E aí, vocês acreditam que as próprias vizinhas ligaram para o pai da Solange e disseram: Alô, o senhor é o pai da Solange? Sou sim. Então, eu tô ligando pra falar que a sua filha tá aqui com 3 homens fazendo uma orgia. E aí eu tô te mandando também uma foto pra você ver que eles estão usando drogas. Gente, essas... me segurando para não usar a palavra que eu quero. Essas mulheres mandaram uma foto pro pai da musa, que era uma colher com uma pedra de crack e um isqueiro. Assim, solto no chão, meio que na vala, dizendo que ali eram as drogas da Solange e que ela estava fazendo orgia com 3 homens. O pai da Solange olhou para ela, que estava na frente dele, e respondeu: Ah, é? Olha, não sei como, porque ela tá aqui na minha frente. Então não tem como ser ela. Gente, olha que absurdo, né? Sinceramente, a musa acha que foi muita sorte ela estar na casa do pai. Porque se fosse, sei lá, meses antes, talvez o pai dela até acreditaria nas vizinhas. Lembra que ele falou que ele não queria que ela saísse de casa para não fazer da casa dela um bordel? Então, se não fosse esse timing dela estar lá, talvez o próprio pai dela nem acreditasse muito. E aqui ela acha que foi mais uma intervenção divina desse caso dela. Passado alguns dias, nesse ponto, a Solange não estava quase voltando para a casa dela. Ela ia lá, pegava algumas roupas, alguns utensílios e ia para a casa do pai. E detalhe, quando ela voltava na casa para pegar alguma coisa, a Solange começou a ir sempre acompanhada de alguém. Ou com os amigos, ou com o pai dela. Nunca sozinha. Ela não sabia o que ela poderia encontrar, né? E aí, perto da mudança, ela precisava organizar algumas coisas, né? Encaixotar, guardar, enfim, mudança. Ela então resolveu chamar 3 pessoas, aliás, 4 pessoas para ajudá-la nessa mudança, quando foi o dia. 3 homens, 3 amigos e uma amiga. Então, Solange, uma amiga e 3 homens, 5 pessoas. Ela foi para casa e começou a empacotar as coisas. Quando deu ali no final da noite, a proprietária ligou dizendo que as vizinhas estavam fazendo mais uma reclamação da Solange, dizendo que Solange estava fazendo barulho. Só que a Solange estava fazendo mudança, ela estava cagando agora para essas mulheres, né? E para as reclamações delas também. Ela só respondeu: Ai, sinceramente, me erra, né? Eu tô organizando minha mudança, eu não tô nem ficando aqui.
E, gente, eu não sei nem como a proprietária desses terrenos deixava esses inquilinos péssimos. Não é porque paga o aluguel em dia, não. Eu não tenho esse negócio, não. Ah, pago o aluguel em dia e eu vou deixar lá. Não, se é uma pessoa ruim, horrível, racista, homofóbica, intolerante, machista, tem tanta gente querendo morar em lugares, para que eu vou ficar com esses inquilinos aqui? Esse é um pensamento meu, mas eu sei que nem todo mundo pensava assim. Até porque a proprietária nunca levantou uma caneta para fazer nada, sabendo da índole aí desses vizinhos. Então, gente, o que vem a seguir aqui tem muitas camadas, tá? Porque a Solange disse: Para pessoas que se dizem de Deus, já era bem absurdo o que elas faziam. Mas aqui elas entraram quase que nem um crime organizado. eita! A situação foi a seguinte: a Solange e seus amigos encaixotaram as coisas e terminaram a mudança por volta das 11 da noite, por aí. Então eles estavam saindo com as caixas. Assim que eles saíram na rua, eles se depararam, gente, com uma emboscada. As vizinhas tinham chamado 3 caras gigantes e fortes para bater na Solange e em seus amigos. E sabe como elas fizeram esses caras enormes irem lá comprarem essa briga por elas? As vizinhas contaram para esses caras que a Solange tinha batido na filha dela de 2 anos. Olha isso! Tinha tudo para dar merda isso aqui, gente. Tinha tudo para dar assim muito errado e ser uma coisa bem trágica. Mas mais uma vez, como já diria os Titãs, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraída. O que aconteceu foi que, por uma coincidência, que eu nem acho que é coincidência, um dos amigos que estavam com a Solange ajudando na mudança era amigo bem próximo de um dos caras enormes que as vizinhas tinham chamado para bater neles. Então, quando eles chegaram com tudo, porque era uma emboscada, gente, elas saíram com as caixas, eles estavam tipo assim, esperando para bater, não era para conversar, não era para tirar satisfação. Só que tudo isso aconteceu em fração de segundos. Um dos caras, amigos da Solange, olhou para o outro e viu que eles se conheciam. E aí, antes deles irem para cima deles com tudo, eles se viram. E quando eles se viram, eles perceberam. Ué, essa história aqui parece ter alguns furos, né não? Porque esses caras enormes sabiam que esse amigo em comum jamais, gente, jamais mexeria uma pena para bater numa criança, jamais tiraria um pirulito de uma boca de criança. Então, eles perceberam que tinha alguma coisa errada ali naquela acusação. Na hora que eles vieram para bater na Solange e nos amigos, eles paralisaram. Só que as 2 vizinhas não perceberam que os 3 caras tinham parado no meio do caminho e não continuaram ali com aquela treta. Elas acharam que elas iam para cima e que elas estavam com o jogo ganho. E aí, elas foram para cima da Solange. O marido, alcoolista, foi para cima também de uma outra pessoa. E aí, gente, esse marido alcoolista, ao invés de, ir para cima de um dos caras lá, que estavam com a Solange, eles foram para cima de um dos caras que tinha 16 anos. Era um adolescente. Era claramente a pessoa, assim, entre aspas, mais fraca ali fisicamente. Então o marido fez isso, teve essa atitude. E nisso a zona começou. A gente aqui não compactua com violência, mas infelizmente as cenas que vêm a seguir são absurdas. Porque quando começou a briga, gente, as vizinhas foram pra cima da Solange. Ela disse que conseguiu dar conta das 2, catou uma pelo cabelo e já deu uma bofetada na outra. Aí nisso que ela tava segurando o cabelo de uma, ela acabou tomando um soco desavisada. Na hora ela só deu outro também, sentiu ali a cara, alguma coisa de alguém. Quando a Solange percebeu, nesse soco aí que ela deu, ela quebrou o óculos de uma delas. Gente, e acredite, tá?
A vizinha tinha batido nela primeiro, foi pra cima dela, organizou uma emboscada e ainda reclamou que a Solange estava devolvendo ali os socos. Acho que na cabecinha oca dela, ela achou que ia bater e não ia apanhar, né? Que ela ia intimidar, que ela era super perigosa e que todo mundo ia ficar aceitando as porradinhas dela parado. Mas não, bateu, levou. Tadinha, que barra. E essa gritaria que gente, tava uma gritaria na rua. E aí já sabe, né? Os vizinhos já estão naquela algazarra. Uns estão filmando, outros estão gritando, outros estão tentando entender o que tá acontecendo. Mas não tinha uma alma assim pra vir, pra ajudar, pra perguntar, pra separar. O pau tava atorando e não tinha ninguém pra separar. Depois de quebrar o óculos da vizinha 1, a vizinha 2 estava na seguinte cena. Gente, sério, essa história aqui eu tô de caca crying, tá? Porque a outra vizinha, ela tava segurando a nossa musa com uma mão e meio que tentando revidar com a outra mão. Então as duas estavam atracadas nesse momento. A vizinha mais nova tava no chão lá. Ai, quebrou meu óculos. Ai, sou doida, olha o que você fez. Ué, você que começou, não foi? E a outra tava cada uma assim, a Solange segurando ela pelo braço e ela segurando a Solange pelo braço também. E elas meio que trocando socos iguais com a outra mão. E aí, do mais completo nada, a mãe da Solange, que nunca defendeu ela de briga nenhuma e que também nunca tinha se envolvido assim em brigas na rua, nada, apareceu e deu uma voadora nessa mulher. Gente, do nada, eu tô imaginando as cenas da voadora, assim, sabe? Foi bizarro, foi hilário ao ver dela também. Porque, além de tudo isso, a mãe dela tava com um pijaminha, assim, super fofo, sei lá, da Hello Kitty. Uma pantufa rosa da Hello Kitty. E ela só viu a mãe vindo numa velocidade, não tava entendendo nada. Quando ela viu a mãe dela, soltou a voadora nessa mulher e a mulher, ó, caiu no chão. Agora a briga também tava mais de igual para igual. Porque logo que a mãe da musa apareceu, ela pensou: Nossa, que delícia! Agora eu vou poder bater em uma de cada vez. mas não. As bonitas correram. E estavam com medo de apanhar mais, né? Começaram a xingar de longe, mas vazaram. Ali naquela adrenalina pós-treta, a musa até falou: Você não é mulher? Chega aí, volta! Vem me bater agora! Mas elas não quiseram. Engraçado, né? Acharam aí que os caras iam detonar todo mundo na porrada e quem apanhou mesmo foram elas. Foi a maior completa loucura, gente. É uma situação, assim, perigosa, né? Pode acontecer uma desgraça, pode acontecer, nossa, muitas coisas aí. Eu tô feliz que não aconteceu nada com ninguém, porque também, numa dessa, você bate aí nessa mulher, minha filha, acontece alguma coisa com ela, sei lá, ela bate a cabeça, perde um dedo, perde, sei lá. E aí, nossa, sua vida ia ter marcas também aí pra vida toda. Acho que foi melhor assim, né? Por mais que a gente não compactue. Elas também estavam colhendo muitas coisas que elas plantaram, se assim eu posso dizer. E olha só, no fim, esse menino de 16 anos, né, que acabou apanhando do marido dessa vizinha maluca, ele era parte da igreja delas, né, o pai deles, e acabou que eles abafaram a situação porque o pessoal da igreja gosta às vezes de tratar os assuntos dentro. Então não foi feita uma denúncia, um BO, por mais que ele fosse menor de idade. Pelo menos ali no bairro, a imagem deles que estava ruim conseguiu piorar. Foi uma noite turbulenta. E agora, a musa ia perder a madrugada toda na polícia. BO, corpo de delito, aquela parte chata, né? E aí ela até botou uma reflexão que eu achei muito interessante aqui. Ela fica pensando: Se foi chato e complicado desse jeito pra mim, imagina pra uma pessoa que passa por uma violência maior, doméstica ou mais extrema. É um absurdo. Eu tive que ir pra delegacia, fazer o BO, contar o que aconteceu. Aleguei que sofri violência e de fato sofri. Fiquei com um galo na cabeça. Aí me liberaram pra fazer um exame no hospital, depois ir no ML e depois
voltar para a delegacia para anexar o atestado do IML no BO. É uma saga real, né? Só que aí a musa e as suas intervenções divinas teve mais uma sorte. Quando ela chegou lá no hospital para fazer esses exames, né, tudo, ela tinha uma tia que era enfermeira lá. Então, uma amiga da tia, que ela acabou desabafando tudo no hospital que tinha acontecido, conseguiu passar ela na frente e ela fez todo esse processo de exames e tal bem mais rápido. Mas ela fica se imaginando, se fosse uma outra situação. É ruim, sabe? Tudo isso que tem que fazer, todos esses processos. Às vezes é isso que faz a pessoa desistir, ter vergonha, se sentir humilhada e não continuar com essas denúncias. Uma visão dela. Detalhe, a própria enfermeira conhecia aí essas vizinhas, porque era um hospital do bairro. E aí elas já sabiam também das famas das desqueridas, né? Agora, quando a Solange foi voltar para casa, ela precisou de 2 seguranças. Ela chamou 2 amigos enormes para poder terminar de pegar tudo que faltava. E no dia seguinte, mesmo com todo esse desgaste, estresse, violência e situações injustas, a nossa musa tinha um sentimento muito claro de vitória. Ela sabia que de alguma forma ou outra ela tinha ganhado. Talvez não no sentido óbvio, né? Mas porque ela entendia que o que as vizinhas faziam e queriam dela, ela não entregou. O ataque provavelmente veio porque ela era uma mulher jovem, solteira, recém-saída de casa, sem uma rede formal de proteção, e talvez ela foi lida como alguém que poderia ser dobrada, abusada. Enquanto elas tentavam enfraquecer a Solange, ela se permaneceu inteira. Todo mundo ficou do lado dela. E tudo isso que elas fizeram, essas coisas horrorosas, desmontou aí a narrativa que elas tentaram construir, né? De impureza ou de ter batido na... Gente, inventou que bateu na filha de 2 anos. Pra você pegar 3 caras pra dar uma surra em pessoas só porque você não concorda com o jeito que elas vivem a vida delas. É a coisa mais intolerante que eu já escutei na minha vida. Parecia mesmo que Deus disse pra musa: não vou deixar essas injustiças prevalecerem no meu nome. E foi o que aconteceu. Agora, na casa nova, a Solange só escutava as fofocas que rolavam lá das 2 por aí, né? Parece que elas deram uma pequena sossegada. E a nossa musa também. Depois de um tempo, ela começou a trabalhar num lugar bem melhor, ela se estabilizou financeiramente e casou. Agora que tinha passado uns 2 anos quase, a nossa musa decidiu não seguir mais com aquele processo, aqueles BOs, aquelas queixas que ela tinha, porque ela não ia mais perder o tempo com essa história. Só que aí do nada, ela foi intimada a depor a respeito dessa situação. Mesmo que ela não tenha seguido com as queixas, as ex-queridas fizeram lá os boletins de ocorrência delas, né? Vocês lembram que eu falei que a mais nova era estudante de direito? E tudo ela falava: Ai, porque a lei. Ai, porque a lei. calma, Mona, menos, tá bom? Foi assim mesmo que a Solange falou. Elas tentaram seguir esse processo contra a Solange, mas a justiça recusou. Ela não sabe dizer como é que funciona, foi um amigo dela também que orientou ela judicialmente na época, mas o caso é, aparentemente, elas tiveram que pagar o fórum, mas o bagulho não foi pra frente. Não deu em nada. Pagaram à toa. Só o que faltava aqui pra terminar essa história era isso, né, gente? A Solange sendo processada e perdendo um processo pra essas 2 loucas. E eu poderia até me encaminhar, né, aqui pro fim, porque, ó, nada aconteceu mais com a Solange, gente. Ela tá bem. Só que a história, ela vai terminar de um jeito curioso. Porque a partir daqui, eu vou trazer pra vocês fofocas. Fofoca sobre a Solange? Não, fofoca sobre as vizinhas. O que a Solange ficou sabendo delas depois que ela se mudou e passou um bom tempo? Foram contar para Solange que uma das vizinhas, né, aquela que estava noiva, que estava estudando direito, era noiva do cara da igreja, né, enfim. Essa moça tinha sido indiciada por tentativa de
homicídio, gente, por ter tentado matar alguém. A história que a Solange ficou sabendo é a seguinte: aparentemente, ela engravidou sem nem ser casada. E aí eu falo assim, porque, né, pra ela isso era um absurdo. Só que o pai do filho dela era casado, só não era casado com ela. Então ela engravidou de um cara que estava casado, estando ela noiva. Olha que hipócrita. E não podia nem usar E a Solange não podia nem usar um lápis preto no olho, né? Ela engravidou do marido de outra fiel da igreja que ela frequentava, enquanto ainda noiva desse cara que também era da igreja. Imagina o bafafá, né? É claro, o noivo largou dela, o pai do filho, que agora ela estava na barriga, resolveu se divorciar para assumir o filho e casar com ela. Porém, a esposa desse cara decidiu que ela ia se humilhar mais. E ela engravidou na mesma época para não perder o marido, para tentar segurar o marido e que ele não fosse para vizinha, né? Porque era amante dele. Gente, eu não sei por que algumas mulheres se submetem a isso, né? O cara prova que ele é um lixo, engravida de outra mulher fora do casamento, aí você dobra a loucura, você dobra a aposta. Ah, é? Então eu vou engravidar aqui e você vai ficar aqui, você não vai pra lá. Filho não é segurança de relacionamento, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, aí o pai queria casar com ela, preferiu ficar com a esposa. E aí no fim, gente, já que ele não foi ficar com ela, e vocês sabem que elas não aceitam desaforo, essas vizinhas barraqueiras, o que ela fez? Ela tentou matar esse cara. Ela tentou matar o próprio amante, o pai do filho que ela carregava na barriga. Foi assim, gente, catastrófico. Ela não conseguiu, tá todo mundo vivo, mas olha só. Olha o tipo de pessoa que a musa se meteu sem nem saber. Olha que perigo. Ainda bem que você também botou o seu rabo entre as pernas e saiu de lá, porque não dá pra ficar dobrando a aposta de gente que tem esses comportamentos, né? É perigoso, gente, é perigoso. Eu teria medo até de andar no meu próprio carro e explodir uma bomba, juro. Hoje, depois de muita terapia, a Solange sabe que essa história, ela poderia sim ter ido para outros níveis, que não deveria ter chegado onde chegou. Mas ser de verdade e permanecer fiel também a quem ela era, foi o que salvou a Solange. Não porque a verdade impeça o abuso, mas porque ela impede que o abuso nos defina ou nos redefina. É por isso que sistemas abusivos recorrem ao gaslighting. Sabe o gaslighting, gente? É quando você provoca a pessoa falando, por exemplo, que ela não falou uma coisa que ela falou, ou vice-versa. Esse é um exemplo só, né? Então você consegue confundir a vítima para ela achar que ela que tá meio que doida. As pessoas tentam controlar a sua identidade com isso. Então ela acredita que esse sistema abusivo não reage ao comportamento. Eles leem vulnerabilidades. Pessoas que querem dominar ou às vezes até mesmo descarregar suas próprias frustrações procuram quem parece ter menos chances de revidar, quem parece mais frágil. Essa saga foi logo no início da vida adulta da Solange. Foi uma lição cruel sobre o que ela precisava sustentar dali para frente. E a nossa musa terminou com esse recado. CD raramente traz paz. No máximo, adia o próximo ataque. O que interrompe o ciclo não é a obediência nem a adequação, mas a recusa em ocupar o lugar esperado. Eu acredito que venci, não porque me tornei uma pessoa melhor ou mais boazinha, mas porque eu me permaneci inteira. Ufa! Essa é a história da Solange. E, gente, não dá nem pra falar que aguentou demais, porque aguentou de menos, né? As vizinhas eram tão absurdamente agressivas, intolerantes, barraqueiras, que não deu pra ficar mais do que, 3 meses naquela casa. Foi um curto período, mas um período muito intenso, e que a Solange lembra que marcou o começo da vida adulta dela. Quando ela finalmente achou que ela ia ter liberdade, ficar longe de um ambiente que era super abusivo e tóxico com a própria mãe dentro de casa. Ela já tinha, né, essa questão de violência física com a mãe.
E aí, quando ela muda e se sente livre pra ser quem ela é, pra viver a vida dela, pra organizar as coisas do jeito dela, ela encontra pessoas muito piores, que não são nem familiares, né? Não são nada delas, e elas tentam impor o estilo de vida delas, as crenças, numa pessoa que elas acabaram de conhecer, gente. Não tem cabimento nenhum. Ao meu ver, não tem nada que a Solange fez errado aqui que justifique 1% do que essas mulheres fizeram com elas. Barraqueiras, descontroladas. E a outra, né, vocês viram, né? Uma tem um marido que é violento com ela, que é alcoolista, que causa caos por onde vai. E a outra, que se faz de santa, de da lei, de estudante de direito, agora tá grávida, ou na época, não sei quanto tempo faz isso, né? Tá grávida de um cara que é casado e que é da igreja também. Gente, tá aí, né? A hipocrisia. Solange, você foi uma musa, assim, uma guerreira, tão jovem, mas também tão lúcida já, né? Tão madura. Eu espero que você esteja bem. Seus filhos, que agora tem mais de um, né? O seu filho agora já tá adolescente. Espero que não lembre de nada disso. Esse trauma aí vai ter que só você, minha amiga, que vai carregar. Mas a Solange, ela faz terapia. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, tá? Toda essa intolerância religiosa na vida dela, desde a mãe até as vizinhas, criou algumas feridas nela que hoje em dia ela tem algumas concepções bem firmes sobre não gostar de certas religiões. Porque todas as experiências que ela passou por certa religião, ela teve experiências muito ruins, principalmente essa. Então, assim, ela tá na terapia, ela é uma pessoa bem espiritual, assim, que acredita em Deus, tem as crenças dela, mas ela nunca vai se enquadrar em ser uma pessoa que frequenta a missa, o culto, ou que seja, assim, bem fervorosa. Ela teve experiências suficientes para saber que isso não funciona para ela. E agora eu quero saber de vocês, meus amores. Que situação, né, gente? Ô, meu povo. Eu simplesmente não sei nem como opinar, para falar a verdade. Ainda bem que já aconteceu, não é uma situação que está acontecendo. Poderia ter desencadeado numa tragédia grave, principalmente naquela hora da emboscada. E se um dos seus amigos tem uma faca, uma arma, ou eles? Entendeu? Já pensou onde isso poderia dar? Eu fico feliz que você tomou a atitude de sair de lá e não ficar dobrando a aposta com essa gente maluca. E vocês, gente? Já passaram por alguma situação de intolerância religiosa? Foi com vocês? Foi vocês que criaram? Me conta. Conta pra gente. A gente tá precisando muito de histórias. Muito. Mandem histórias engraçadas, inusitadas, de viagem, de trabalho, da firma, de dates, de golpes, tá bom? Manda pra gente. Agora no banco tem bastante história também de relacionamento, mas a gente precisa diversificar às vezes, né, meus amores? Então conto com vocês. E para dar opinião, os comentários estão abertos, ou lá no nosso grupo do Telegram, que é na nossa comunidade, onde a gente costuma falar mais, discutir mais sobre os assuntos, tá bom? Um cheiro para você, Solange, para os seus filhos, para o seu marido, e que você fique bem. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!